Fala aí, torcedor santista, muito bom dia para você. Neste sabadão tem Amazonas e Santos pela quarta rodada da Série B. Eu tô gravando isso à noite, tá? Tô gravando isso na sexta-feira à noite, são 11 horas. Neste momento já foram encerrados, aliás, já foi encerrado só um jogo. O Ceará, surpreendentemente, foi até Novo Horizonte e enfiou 3-0 no Novo Horizontino, apesar de ser um jogo daqueles, Novo Horizontino amassando. O Ceará chutou 4 bolas no gol e fez 3, eficiência, né? O Novo Horizontino teve a bola, pressionou, mas enfim, no final o Ceará venceu. Até o momento o CRB vai batendo a Chape por 2-0 e o Goiás vai batendo o Ituano por 1-0. Isso vai colocando inclusive o Goiás na liderança da Série B com 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Claro que até o final do vídeo ou até amanhã, quando esse vídeo sai 6 horas da manhã, logo cedo, pode mudar isso, mas por enquanto não. O Santos vai ficando em segundo lugar, assim como o Sport em terceiro. Mas este é um pré-jogo de Amazonas e Santos. Como eu dizia, Amazonas e Santos jogam às 5 horas da tarde de Brasília, 4 horas da tarde de Manaus. É 1 hora de diferença, né? Lá na Arena da Amazônia. Os times têm alguns desfalques, eu já vou explicar quais. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá, vamos falar as prováveis escalações. Eu vou falar um pouquinho sobre o Amazonas, o que eu pude assistir rapidamente. Só consegui assistir 2 jogos, mas deu para ver algumas coisas, tá? Mas vamos lá, o Santos não deve ter surpresa, Morelos deve continuar no comando do ataque, Julio Furch ficou aqui em Santos tratando de lesão, acho que a dele é na coxa, né? O Santos não falou exatamente. Pedrinho também, que é um reserva, está fora, né? Tratando pubalgia. E o desfalque de última hora, pra gente, né, que ficou sabendo, mas segundo De Olho no Peixe, a apuração de Olho no Peixe, o Santos já programava poupá-lo, né, que é o Gil. Gil não viajou para a capital Manauara e o substituto já está definido, só que hoje, né, hoje que eu tô gravando sexta, repito, o vídeo está entrando no ar sábado, mas nessa sexta, depois, antes do treino, o cara, ele deu uma pequena coletiva ali rápida, ele falou que já estava definido o substituto, mas não ia falar, que a gente só ia saber no dia do jogo. Eu aposto no Alex, infelizmente porque eu prefiro o Jair, né? Mas, enfim, paciência, eu acho que ele vai acabar escolhendo o Alex por uma suposta experiência, sendo que o Alex pouco jogou também, só porque tem mais idade. E é pior, tecnicamente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, a provável escalação é essa que está aí na tela: João Paulo, JP Sherman, Joaquim, Alex, Escobar. Repito, eu acho que vai ser o Alex, mas eu colocaria o Jair. Mas enfim, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, na frente Otero, Guilherme e Morelos, tá? Não tem nenhuma grande novidade além disso. O Santos jogou na segunda-feira, né? Então teve aí alguns dias a menos da preparação da semana passada. Semana passada o Santos teve 10 dias, né? Dessa vez foram só 5, né? Entre aspas, mas deu para treinar bem. O Santos que viajou ontem para Manaus, ontem não, perdão, repito, tô gravando sexta, o vídeo tá entrando no ar sábado. O Santos viajou na quinta, treinou lá na sexta, né? E vai para a partida neste sábado, também volta embora hoje à noite mesmo, no sábado. Mas tá sem nenhuma novidade. Eu vou ver a escala de arbitragem rapidinho, enquanto a gente vai falando. A partir das 5 horas da tarde, transmissão CBF, eu tô abrindo o site da CBF. Transmissão Sport TV e Premiere, tá? Não deve ter TV aberta, mas enfim, a escala de arbitragem tá aqui. Quem vai apitar vai ser o nosso glorioso Caio Max Augusto Vieira, lá do Rio Grande do Norte. É isso? É um árbitro de lá. Não é árbitro FIFA, mas enfim, os últimos jogos que ele apitou foram Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal. Não, na verdade ele foi assistente de VAR 2 nesse jogo. O último jogo que ele apitou como árbitro principal foi o Vasco 0, Criciúma 4 pela Série A. Então o árbitro de um pouco mais de experiência, né? Mas beleza, o árbitro de vídeo é o nosso glorioso Igor Júnior Benevenuto. Esse sim, VAR da FIFA, né? Eu tô lembrando, esse cara já teve alguma polêmica esse ano do Santos? Não. Mas enfim, ele já passou por Corinthians e Fluminense esse ano. Todos ele foi VAR, tá? Ele é VAR da FIFA mesmo. Então, Corinthians e Fluminense, Palmeiras e Botafogo e Bahia, enfim. Tá? É isso. Agora, sobre o adversário, o que o Santos vai encarar? O Santos vai enfrentar um adversário que vem de uma disputa de campeonato amazonense. O Amazonas que vem de uma perda de título, né? Perdeu o título amazonense para o Manaus, né? Venceu o primeiro turno, venceu o primeiro turno, o Manaus venceu o segundo e na final direta ali entre os dois, o Manaus foi 1-1 e o Manaus venceu nos pênaltis, né?
Vem com o Adilson Batista no comando, o Adilson que assumiu antes a Série B, né? Não está há muito tempo aí no comando do time amazonense. E já testou algumas coisas, ainda não venceu, né? A Série B foram 2 derrotas e um empate. Antes da estreia da Série B, enfrentou já o Sport, perdeu, né? Como eu falei, ele perdeu 2 e empatou uma, perdeu para a Ponte Preta na última rodada por 3-0, na segunda rodada ele empata com o CRB. E nesse meio termo teve uma derrota para o Flamengo na Copa do Brasil também na partida de ida por 1-0. Mas enfim, como eu dizia, o que eu pude reparar do Amazonas, né? O Amazonas é um time um pouco envelhecido, a provável escalação inclusive vai entrar aí na tela para vocês agora. Deve ter o Edson Marden, o Patrick aqui, lateral direito com passagem pelo Galo, Vitória, enfim. Alvarino, Diogo Silva, na esquerda ou Renan Castro ou Fabiano, no meio Xavier, Judá e Mateuzinho, na frente William Barbio, aquele também ex-Vasco, Matheus Serafim e Sassá, o Sassá Lotelli, né? Tem alguns desfalques, o Amazonas, e um nome interessante, até tem alguns nomes curiosos, né? O Dentinho, por exemplo, está lá, mas ainda não está atuando, e o Jô, que vocês viram semana passada, o Jô ia ser titular contra a Ponte Preta, teve todo aquele caso, chegar no estádio, a polícia estava esperando ele foi detido por não pagamento de pensão, né? Até já foi liberado, se explicou que era um reajuste que teve, enfim. Então, a gente não sabe se ele vai estar à disposição, mas é um cara também que iria ser titular até, e acabou. Ele fez um gol até na partida contra o Sport, se eu não estou enganado, eu estou olhando aqui rápido. Fez o gol, é o segundo gol já no final da partida. Mas, enfim, então é um cara que também é experiente e tal, né? O Amazonas tem muitos jogadores assim, né? Jogadores mais experientes, mais conhecidos e tudo mais, né? Bom, então falei a provável escalação e alguns pontos que eu pude observar, né? Pelo lado direito, o William Barbio e Patrick são jogadores experientes, jogadores que atacam bastante. O Patrick tem essa característica de subir bastante, mas como o Barbie também não voltou tanto para marcar, não volta tanto, ou pelo menos não voltou nos 2 jogos que eu assisti, a Ponte, por exemplo, achou 2 gols por ali, pelo lado direito. Então pode ser um caminho ali, principalmente com o Guilherme, a velocidade do Guilherme ali. Talvez o Escobar precisasse subir um pouquinho mais do que na partida contra o Guarani. Claro que ele também vai precisar ter uma atenção, porque certamente o Amazonas vai tentar imprimir a velocidade do Patrick e do William Barbie por ali. Mas de repente ele subindo, ajudando o Guilherme pelo lado esquerdo pode ser uma alternativa. Eu separei essa bola, a saída de bola do Amazonas, essa imagem vai entrar aí para vocês agora. Saída de bola do Amazonas deixa esse buraco todo aí onde vocês estão vendo, e o meio de campo sempre fica um pouquinho longe da defesa. Não dá para ver na tela porque o lateral esquerdo está fora aqui, mas eles fazem uma saída em 3, lateral esquerdo não, zagueiro pela esquerda, né? Porque é o Patrick que domina a bola. O Patrick e os 2 zagueiros, às vezes o lateral esquerdo e os 2 zagueiros, e o Patrick sobe nesse caso. Mas a desconexão entre a defesa e o meio de campo ocasiona esse buraco aqui e faz uma dificuldade do Amazonas sair jogando. Contra a Ponte Preta, repito, a Ponte achou 2 gols, achou 2 gols pelo lado direito, mas a Ponte conseguiu roubar a bola por ali também, tá? Então acho interessante o Santos subir um pouquinho, marcar pressão, pode ser que dê algum resultado ali. O meio de campo me chamou a atenção nessa partida contra a Ponte, que teve uma dificuldade. A Ponte passava por ali com uma certa facilidade até, não só em questão de espaços, de velocidade, mas parecia de força também. A Ponte ganhava todas por ali e passou com uma certa tranquilidade durante a partida. Quem jogou no meio de campo na partida em questão foi o próprio Judá, o Xavier e o Matheus Serafim. Claro que o Mateuzinho acaba trocando também com o Matheus Serafim, né? Ele volta um pouco, e enfim, mas o meio de campo que sofreu um pouquinho. O Judá, por exemplo, ele jogou na Portuguesa Santista no passado, eu acompanhei ele de perto, até porque eu cobri a Portuguesa Santista no Paulistão da A2, né? em que a Portuguesa vai até as quartas de final e cai para o 15 de Piracicaba. O Judá era um jogador interessante, de bola longa muito boa, fazia sempre a primeira saída pelo meio na Portuguesa, mas nessa partida ele até foi substituído no intervalo, não foi muito bem. Pode ser que o Santos explore por ali, não sei se é um jogador, com todo respeito, que teria qualidade suficiente para jogar por ali. O meio de campo, o meio campista Pará, né, que é até o que entra no lugar dele, do Judá, ele
pode ser que seja uma alternativa também. O meio de campo de um pouquinho de mais força ali, um pouco mais defensivo. Talvez se o Adilson resolver vir com ele, pode ser que encorpe mais o meio de campo do Amazonas. E claro, na frente você ter um centroavante experiente é sempre difícil, ainda mais se a gente for pensar que a gente vai com uma zaga mais jovem, né? O Sassá pode não ser o Sassá que surgiu bem lá atrás, né? Que teve bons anos no Cruzeiro e tudo mais, mas é um jogador experiente, jogador que sabe o caminho do gol, né? É um centroavante bem forte, e inclusive foi artilheiro da Série C, né, no ano passado. Então acho que vale a pena o Santos ter atenção com ele. Claro, também do lado direito, repito, já falei do William Barbie, né, mas é um cara de muita velocidade. Mateuzinho pode ali ter alguma coisa criativa ali, né? Mas no geral é isso, é um time limitado, o Amazonas. O Santos é favorito, é claro. Tem que ver a questão do calor também, né? Até hoje o pessoal alertou no resenha, é um tempo úmido lá, então faz mais calor. A previsão está 30 graus, mas aqui em Santos também tá calor pra caramba. Enfim, acho que são questões aí que o Santos vai ter que lidar e pode lidar. Fechou? Amanhã 5 horas, depois a gente volta. Amanhã não, hoje, meu Deus do céu, que repito pra vocês, eu tô gravando na sexta-feira e o vídeo só está entrando no ar no sábado de manhã. E o jogo também é hoje, sábado à tarde, né? Fechou? Mas aí a gente volta com o pós-jogo. Valeu!